Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, mais um curso em DVD. O meu nome é Ana Paula e hoje nós vamos falar sobre terceirização de serviços. Nós vamos analisar aí os aspectos legais da terceirização, como a gente deve contratar a terceirização sem correr riscos de fiscalização, sem correr riscos de configuração de vínculo empregatício ou de responsabilidade subsidiária. Então, vamos fazer aí uma análise bem ampla da terceirização para que a gente possa, ao final dessa aula, poder ter em mente como se faz a terceirização de serviços de forma legal e segura. Bom, vamos primeiro entender o que é, então, terceirização. Terceirização é a contratação de uma outra empresa para realizar determinada atividade no interior da empresa contratante. Caracteriza-se pelo fato de determinada atividade deixar de ser desenvolvida pela empresa e passar a ser desenvolvida pelos trabalhadores da empresa contratada. Terceirizar uma atividade nada mais é do que repassar a terceiros a sua realização. Em termos empresariais, podemos dizer que é o repasse de uma atividade meio a terceiros. Então, em primeiro lugar, na terceirização sempre nós temos duas pessoas jurídicas, uma prestadora de serviço e uma contratante. E, em segundo lugar, na terceirização sempre há deslocamento de funcionários. Os funcionários da contratada passam a trabalhar dentro da empresa contratante, dentro do ambiente físico da contratante. Então, se não há deslocamento de funcionários, não há terceirização. Para haver terceirização tem que haver essa alteração de local de prestação de serviço dos funcionários. Ela é uma contratação, ela não é, uma contratação de mão de obra, certo? Então, ela é um contrato civil de prestação de serviço, regido pelo Código Civil e não pela CLT. Porque o que a gente tem é um contrato de prestação de serviço entre duas empresas, e não uma relação trabalhista. Então, nós temos aí todas as consequências de um contrato civil regido pelas normas gerais do direito civil. É a contratação de serviços por meio de empresa intermediária entre o tomador e a mão de obra mediante contrato de prestação de serviços. A relação de emprego se faz entre o trabalhador e a empresa prestadora e não diretamente com o contratante. Então a gente tem aqui três partes nessa relação: o contratante, a contratada, que é a prestadora de serviço, e o trabalhador, que é empregado da contratada, mas que vai prestar serviço lá na empresa contratante. Então, o que pode ser terceirizado? Que atividades são essas que eu posso contratar empregados de terceiros para realizar dentro da minha empresa? Bom, em primeiro lugar, a gente deve dizer que a terceirização não tem legislação no Brasil. Não existe legislação brasileira sobre terceirização. O que a gente tem e se utiliza, o que a gente vai analisar inclusive nessa aula, é uma súmula do TST, que é a súmula 331 do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, que trata sobre as características gerais da terceirização. Então, em virtude de tantas reclamatórias trabalhistas, tantas discussões em torno da terceirização, o TST sumulou essa matéria para tentar aí preencher uma lacuna de legislação, já que o Brasil não tem legislação específica para terceirizar serviços. Então, a gente utiliza, para saber o que pode e o que não pode ser terceirizado, a regra do TST lá da súmula 331. Em primeiro lugar, não pode ser terceirizada a atividade fim da empresa. O que é a atividade fim? É aquela que tem o seu objeto no contrato social, né? É a atividade para a qual toda a empresa trabalha. Qual é a atividade principal da empresa? É a atividade fim. E essa atividade fim não pode ser terceirizada. Como é que a gente vai saber o que é a atividade fim e o que é a atividade meio? As atividades fim são aquelas em que a empresa, se aquela atividade não existir, a empresa também não existe. Então é a atividade que é o cerne da empresa, que é a regra geral da empresa, que é aquilo que a empresa tem por objetivo fazer. Essa é a atividade fim que não pode ser terceirizada. Todas as outras atividades que estão ali no apoio dessa atividade principal, mas que não são fundamentais à realização do objetivo social, que não são fundamentais para que a empresa atinja seus objetivos, podem ser terceirizadas e são chamadas de atividades meio. Então vamos ver aí um exemplo para a gente entender isso.
Por exemplo, nós temos aí uma indústria de confecção de roupas. Então vamos pensar assim, dentro de uma indústria de confecção de roupas, eu tenho as costureiras. Vamos fazer a seguinte pergunta: se a indústria de confecção de roupas não tivesse as costureiras, ela teria como atingir o seu objetivo, que é confeccionar roupas? A resposta para essa pergunta é não. Se ela não consegue atingir o seu objetivo sem as costureiras fazem parte da atividade fim da empresa e não podem ser terceirizadas. Agora vamos pensar nessa mesma indústria de confecção com relação ao serviço de limpeza. Se a serviço de limpeza de uma indústria de confecção parasse, não tivesse serviço de limpeza, essa indústria de confecção, ela conseguiria atingir o seu objetivo? A resposta é sim, né? Mesmo sem a limpeza, ela continua confeccionando as suas roupas normalmente. Então, a atividade de limpeza é uma atividade meio, uma atividade que existe, que dá suporte às demais, suportes físicos, no caso, às demais, mas que não é essencial ao funcionamento da empresa. Então, sempre que a gente tiver dúvidas, o que é atividade meio, o que é atividade fim, essa pergunta deve ser feita. Se tal atividade parasse de funcionar, a minha empresa continuaria atingindo seus objetivos? Se a resposta for não, ela é uma atividade fim e não pode ser terceirizada. Se a resposta for sim, ela é uma atividade meio e pode ser terceirizada. Então, vamos passar agora para a análise, sim, do texto da súmula 331, que é quem vai nos dar o norte aí no nosso trabalho, indicando o que pode, o que não pode ser terceirizado e também as responsabilidades da terceirização. Então, a súmula 331 nos diz assim, ela é lá de 1993, e ela diz o seguinte: contrato de prestação de serviços, legalidade. Ela tem 4 itens. O primeiro diz: a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador de serviços, salvo no caso de trabalho temporário, Lei 6.019 de 74. A contratação irregular de trabalhador, através de empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional. Artigo 37, inciso 2 da Constituição da República. Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância, Lei 7.102 de 83, de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, quanto àquelas obrigações, desde que este tenha participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. Então, ela foi publicada em 21 de dezembro de 93, a súmula 331. Bom, como vocês viram, ela é bastante extensa e tem diversas informações dentro do texto da súmula. Então, vamos agora analisar parte a parte esses diversos incisos para que a gente possa entender do que ela está falando. Então, primeiro nos diz assim: a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador, salvo no caso de trabalho temporário. Bom, então a primeira informação que a gente tem qual é? Que a terceirização, de uma forma geral, é ilegal, mas que, através de empresa de trabalho temporário, eu posso realizar essa contratação. Bom, então esse primeiro item da súmula 331, ele nos diz, em primeiro lugar, que a contratação por empresa interposta é ilegal, mas ele também diz que existe uma exceção, que é o trabalho temporário. Então, esse primeiro item, ele é bastante radical, digamos assim, ele é bastante fechado, porque ele não dá nenhuma brecha para terceirização, dizendo que todas são ilegais, com exceção do trabalho temporário. Então, a primeira noção que a gente tem aí é de que trabalho temporário sempre pode ser terceirizado. Agora, vamos entender o que é trabalho temporário. O trabalho temporário está previsto lá na Lei 6.019, que é de 74, que diz o seguinte: trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física a uma empresa para atender a necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviço. Compreende-se como empresa de trabalho temporário a pessoa física ou jurídica urbana, cuja atividade consiste em colocar à disposição de outras empresas, temporariamente, trabalhadores devidamente qualificados, por elas remunerados e assistidos.
Então, o trabalho temporário, ele visa atender uma necessidade transitória da empresa contratante. Então, a empresa contratante precisa de um determinado trabalhador durante um tempo certo. Ela contrata a empresa de trabalho temporário e a empresa de trabalho temporário envia esse trabalhador. Existe um contrato entre a empresa que tem interesse no trabalhador e a empresa de trabalho temporário, um contrato civil de prestação de serviço, e não pode exceder a 3 meses. Então, o contrato de trabalho temporário, a contratação de um trabalhador temporário é de, no máximo, 3 meses. Pode ser prorrogado por mais 3 meses, desde que a gente tenha prestação de serviço destinada a atender necessidade transitória de substituição pessoal e permanente que exceda 3 meses, e manutenção das circunstâncias que geraram o acréscimo extraordinário dos serviços e ensejaram a realização do contrato de trabalho temporário. A prorrogação que atenda a um dos requisitos deverá ser comunicada ao Ministério do Trabalho, ainda na vigência do contrato inicial, pela empresa tomadora ou cliente. Nesse caso, será automaticamente autorizada. Então, 3 meses é o prazo inicial, pode ser renovado por mais 3 meses, desde que essa necessidade do trabalhador temporário também se mantenha por mais 3 meses. De qualquer forma, a prorrogação deve ser comunicada ao Ministério do Trabalho antes ainda da data que termina a primeira fase do contrato. Item 2 da súmula 331. A contratação irregular de trabalhador através de empresa interposta não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional, artigo 37(2) da Constituição Federal. Bom, o item 2 da súmula fala sobre a terceirização na administração pública. Então, por que ela diz que não gera vínculo? Porque o artigo 37(2) da Constituição Federal, ele diz que todos, para serem servidores públicos, ou empregados públicos, devem passar por concurso público obrigatoriamente para admissão. Então, o trabalhador temporário, ele nunca fez concurso, ele é empregado da empresa de trabalho temporário e ele não tem como atingir esse nível de servidor ou empregado público. Então, após essa contratação, essa questão da administração pública, então, na administração pública pode terceirizar, mas não corre o risco de vínculo empregatício, conforme o inciso 2. No inciso 3, essa súmula 331 vai dar finalmente uma pista melhor sobre terceirização, dizendo assim: não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância, conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade de meio, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. O que quer dizer isso? Então, em primeiro lugar, o que pode terceirizar, afinal de contas? Vigilância, limpeza e conservação e atividades meio, que a gente já viu o conceito. Então, esses 4 tipos de atividade podem ser terceirizados, desde que não exista pessoalidade e nem subordinação direta. Então, o que quer dizer isso? A pessoalidade é a forma pela qual a gente escolhe os nossos funcionários. Então, eu escolho o funcionário pelas suas características pessoais, grau de instrução, formação profissional, aptidão, experiência. Isso é que faz com que eu escolha determinado funcionário. Então, na terceirização de trabalho, não pode haver pessoalidade. O que a súmula quer dizer com isso? Que quem escolhe os trabalhadores que vão prestar serviço dentro da contratante é a empresa prestadora de serviço. A contratante, ela só estabelece em contrato quais são os profissionais que ela precisa. Olha, eu preciso de tantos profissionais com tal experiência, tal formação para trabalhar na área X. E essa empresa prestadora de serviço, a terceirizada, vai escolher entre os seus funcionários aqueles que se adaptam à situação da contratante e enviar esse pessoal para prestar o serviço. Então, não existe uma relação pessoal entre o contratante do serviço e o empregado que presta o serviço. Quem escolhe é a própria prestadora de serviço. Não existe pessoalidade. Subordinação direta é o quê? Significa a direção e a supervisão do trabalho.
Os empregados são subordinados diretamente a quem lhes determina qual a tarefa e qual a maneira pela qual irá ser executada. Na terceirização, os empregados deverão ser subordinados diretamente à empresa prestadora de serviço, que irá determinar a maneira pela qual a tarefa será executada. Por exemplo, na atividade de limpeza, a prestadora de serviço deverá determinar de que maneira os trabalhadores irão ser distribuídos na fábrica, qual tarefa será desempenhada por cada um deles e de que forma o serviço será realizado, quais equipamentos e materiais serão utilizados, por exemplo. Então, quem comanda o serviço do empregado terceirizado é a empresa prestadora de serviço e não a empresa contratante. Então, não pode haver pessoalidade nem subordinação direta. Vamos ver agora, então, o que não pode ser terceirizado, quais as atividades não podem ser terceirizadas. Então, não podem ser terceirizadas as atividades que, realizadas dentro do estabelecimento da contratante, constituem atividade fim dessa empresa contratante ou que possuam as características de vínculo empregatício, pessoalidade e subordinação direta. Então, vamos ver um exemplo sobre isso. Numa indústria de calçados, contrata terceirização de empresa para prestar serviços de limpeza. No contrato ficou estabelecido que a empresa contratante irá escolher quais são os seus empregados que irão trabalhar em seu estabelecimento, bem como irá fixar a escala de trabalho de cada um deles. Na situação acima, temos uma terceirização irregular, já que, mesmo tratando-se de serviços de limpeza, estão presentes os dois elementos da relação de emprego: pessoalidade, no momento em que a indústria contratante é que irá escolher os empregados que lhe prestarão serviço, e subordinação indireta, no momento em que a indústria contratante irá fixar a escala de trabalho dos empregados selecionados. Então, para terceirizar não pode ser atividade fim e não pode haver nem subordinação direta, nem a questão da pessoalidade. Inexistindo subordinação e pessoalidade sendo atividade meio, é possível a terceirização. A responsabilidade subsidiária, ela vai aparecer no item 4 da súmula 331. Mas primeiro vamos dar uma olhadinha no conceito. Então, a palavra subsidiário significa o que é secundário, auxiliar ou supletivo, pressupondo o principal, a que vem suplementar ou reforçar. Então, o que o item 4 da súmula 331 nos diz? O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço, quanto àquelas obrigações, desde que este tenha participado da relação contratual, da relação processual, e constem também do título executivo judicial. Então, o que acontece aqui? Como a gente viu, o conceito de subsidiário é suplementar, é secundário. Então, o contratante ele tem uma responsabilidade secundária com relação aos empregados da prestadora de serviço que estão dentro do seu estabelecimento. Então, a gente deve observar o quê? Que primeiro vem a responsabilidade desse prestador de serviço para com seus empregados. Se o prestador de serviço não cumprir as suas obrigações, quem vai cumprir é o contratante, o tomador de serviço. Por isso, a responsabilidade dele é subsidiária, porque primeiro vem a responsabilidade do empregador, que é o contratado, o prestador de serviço, e em segundo lugar a responsabilidade do contratante. Vamos adiante. Então, como é que vai acontecer isso aqui? O que significa a responsabilidade subsidiária? Vamos entender o seguinte: eu tenho um prestador de serviço, um contratante e trabalhadores. Vamos dizer que esse prestador de serviço não pagou os direitos daqueles trabalhadores, não pagou férias, não pagou 13º. O que vai acontecer? Esses trabalhadores eles vão entrar com uma reclamatória trabalhista contra o seu empregador, que no caso é o prestador de serviço, mas também contra o contratante, contra esse tomador de serviço. Caso o prestador de serviço não cumpra suas obrigações, o contratante desse serviço fica obrigado a cumpri-las. Essa é a responsabilidade subsidiária. Para que ela seja aplicada, a súmula 331 exige que esse contratante, a pessoa que contratou o serviço, conste lá do processo judicial. Normalmente, quando os advogados de trabalhadores temporários entram com reclamatória trabalhista, já vão entrar com essa reclamatória contra o prestador e contra o contratante. Isso é a prática já comum. É muito comum a gente ver isso na administração pública.
onde não é possível o vínculo, como a gente viu pelo item 2 da súmula, porque essas pessoas não passaram por um curso público, porém, é possível sim que o órgão público venha a ser penalizado como responsável subsidiário, certo? Então, não há vínculo, mas há responsabilidade do órgão público na contratação da terceirização também. Então, a gente pensou aqui algumas regras para que essa contratação seja mais segura. O Sebrae de São Paulo, ele tem um belo trabalho sobre terceirização, onde vale a pena aí a gente dar uma consultada. No Sebrae São Paulo, eles elaboraram uma lista de situações para ter uma terceirização segura e uma terceirização legal. Então, em primeiro lugar, não é possível ser terceirizada a atividade fim da empresa. Estabelecer contrato escrito com a prestadora de serviço. Verificar a regularidade fiscal da empresa escolhida através dos seguintes documentos: certidões negativas de INSS, Receita Federal e Prefeitura e certificado de regularidade do fundo. Vamos ver então essas dicas do Sebrae de São Paulo. Não é possível ser terceirizada a atividade fim da empresa. Estabelecer contrato escrito com a prestadora de serviço. Verificar a regularidade fiscal da empresa escolhida através dos seguintes documentos: CND do INSS, Receita Federal e Prefeitura Municipal e certificado de regularidade do Fundo de Garantia. Verificar se os empregados envolvidos na prestação de serviço estão devidamente registrados. Estabelecer rotatividade entre os funcionários da contratada. Exigir comprovação da contratada de que está regular com o recolhimento dos tributos e encargos trabalhistas dos funcionários. Procurar diferenciar os empregados da contratada dos da empresa contratante, através de uniformes próprios ou identificação de crachás. Nunca utilizar os funcionários da contratada para tarefas diversas daquelas previstas no contrato. É aconselhável que a contratada possua outros clientes, evitando-se a exclusividade. A terceirização pode trazer vantagens, mas deve ser precedida de um estudo por parte do empresário para evitar que a relação que manterá com a empresa contratada configure-se como relação trabalhista. Bom, seguindo estes conselhos, na verdade, e observando todas as regras que a gente já viu de terceirização, a gente vai ter uma terceirização segura, que pode ser sim uma forma de reduzir custos trabalhistas, né? Mas que, se não for bem feita, vai gerar mais custos do que se contratasse o empregado diretamente com carteira assinada. Então, esses cuidados é importante que se observe. Sempre que houver terceirização, é importante frisar que tem que haver um contrato de prestação de serviço. Isso é muito importante, onde vai se estabelecer o serviço em si, as condições que esse serviço vai ser prestado, o tempo, o valor, forma de pagamento, bem como todas aquelas regras que a gente viu ali, né, essas 10 regrinhas aí que o Sebrae São Paulo aconselha, todas elas podem ser colocadas dentro do contrato, né, de prestação de serviço, para que se torne formalizadas essas exigências, por exemplo, de documentos. Então a gente pode fazer aí um contrato que vai assegurar a nossa terceirização de uma forma legal, de uma forma segura, prevenindo riscos, prevenindo futuras incomodações com a reclamatória trabalhista, né, tendo todos os cuidados necessários para ter uma relação de terceirização tranquila, legal e principalmente econômica, né, que traga realmente economia para a empresa. Então, dentro desse contrato, a gente vai discriminar os serviços para o qual a empresa terceirizada está contratada de forma pormenorizada. Cláusula onde esteja claro que a responsabilidade pela escolha dos empregados que irão prestar o serviço e a forma pela qual este vai ser efetuado é da empresa prestadora de serviço. Cláusula que exija da prestadora de serviço a demonstração do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias. Então, elaborando um contrato de terceirização com esses requisitos aí que a gente viu e atendendo, claro, todas as disposições lá da súmula 331, a gente vai ter uma terceirização legal, né? Uma terceirização bem feita, que pode sim servir como método, como eu disse, de redução de custos de folha de pagamento. Bom, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, consigam aí captar bem o nosso conteúdo, acompanhar bem as nossas aulas. Eu desejo muito sucesso a todos e agradeço por vocês terem participado de mais uma videoaula.